Olá, meu nome é Elton. O pessoal da Ambler me convidou para fazer essa série de vídeos, então a gente dividiu em três partes. Nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como documentar a API usando o API Blueprint, eu vou falar sobre isso agora. No segundo vídeo eu vou falar como implementar essa API usando o Zendy Expressive 2, que é um micro framework em PHP. E na terceira parte nós vamos fazer o deploy dessa aplicação para a nuvem usando a nuvem da Ambler, certo? Então vamos lá. Então quando a gente fala em API, em documentação, acho que duas coisas vêm na nossa cabeça. A primeira é que a gente sabe que é importante pra caramba, e a segunda a gente sabe que isso é uma coisa que pode ficar chato com o passar do tempo. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro é que o I de API é interface, né? Então é Application Program Interface. Então, ela, por ser uma API, ela tem que ser fácil de usar, ela tem que ser útil, então tem que ter uma usabilidade bem boa. E a API, a documentação é uma parte bem crítica dessa parte da interface. Então, existe mais de uma forma de documentar a API. Uma que é bem comum, é usada em várias linguagens de programação, vários ambientes, é você usar annotations, que são comentários especiais no próprio código, onde você explica o que vai acontecer, quais são os parâmetros de entrada, quais são os parâmetros de saída, e a partir disso gerar uma documentação. Então existem várias ferramentas para isso, eu já usei a API Doc, que você faz essa documentação e ela gera uma tela para ti, uma documentação visual do padrão. Isso é legal, mas com o tempo você começa a ficar complicado de você gerenciar isso, porque como a documentação está junto do código, teu código acaba ficando meio poluído às vezes e é complicado de dar manutenção. Já usei isso bastante, mas atualmente a gente tem usado uma outra abordagem que é separar a documentação do código. Então, o código é uma coisa e a documentação da API é outra. E geralmente o que eu faço é a documentação vem primeiro do que o código, vem antes a documentação, depois o código. Então existem dois padrões para se fazer isso. Um deles é o Swagger. O Swagger ele é um padrão de documentação que ele é feito no formato JavaScript. Então você escreve a documentação em JavaScript, aliás em JSON, e essa documentação ela é usada depois para se fazer. Essa seria a documentação daquela API. Lógico que não está formatado, né, mas a documentação que aí eu posso via Swagger UI aqui, que é uma interface gráfica, executar ela, certo? Ele é útil, é legal, só que escrever documentação em JSON não é tão fácil, tão prazerosa. Uma alternativa que é o que a gente adotou, que eu tenho adotado, é o API Blueprint. Então, o API Blueprint ele é um padrão que você escreve a documentação da API em Markdown, que, para quem não conhece, é uma forma de marcar texto bem mais leve do que HTML, por exemplo. Você escreve ela em Markdown e dessa documentação em Markdown você pode fazer várias coisas. Que eu vou mostrar agora. Você pode gerar documentação, você pode gerar testes, você pode gerar servidores, você pode gerar Swagger. Então você pode escrever documentação usando o API Blueprint e essa documentação ela pode depois ser processada para várias coisas. Então o site apiblueprint.org tem uma série de ferramentas aqui que serve para, a gente vai usar algumas delas, mas que serve para fazer um monte de coisas. Gerar documentação, gerar testes para o Postman e várias outras coisas. Né? Então vamos lá. Ele é uma especificação, então o site aqui tem toda a especificação mesmo, o que é possível fazer, quais são os parâmetros. Eu vou mostrar aqui aqui em Docs tem tudo isso. Eu vou mostrar um exemplo então. Então aqui para a nossa série de vídeos eu criei uma pastinha, um projeto aqui, API from doc to deploy. E dentro da minha pasta doc, eu criei uma pasta docs, no próximo vídeo nós vamos criar a implementação e depois ter um script para deploy. Então aqui na minha documentação eu criei um arquivo chamado api.apib, certo? O apib é o formato, é o nome do arquivo oficial do API Blueprint, mas ele na prática é um Markdown, então poderia ser .md ou .txt, etc. Legal que se você usar um .apib, vários editores,
IDS suporta isso, então eu estou usando aqui o VS Code. O VS Code ele tem um pluginzinho para processar, para formatar o padrão Blueprint, API Blueprint. Então, como é que ele funciona? Eu vou dizer qual é o formato. Então, no caso aqui, 1A é a primeira versão da especificação. Pode ser que no futuro existam outras. Qual é o host onde ele vai executar, onde vai rodar api.seusite.com, por exemplo. V1 é legal você usar a nomenclatura, quando se fala de APIs, usar a nomenclatura de versões, né? Então essa seria a versão 1 da nossa API. E o Blueprint ele funciona dessa forma. Então você tem, usando o Markdown, né, você tem o primeiro nível aqui, o primeiro nível de documentação, de indentação, que seria os títulos. E aí você tem os subgrupos, né? Então cada subtítulo aqui é uma coisa. Então, por exemplo, aqui eu tenho só a descrição, o título da minha API, e eu vou agrupar. Então eu tenho o grupo API. Esse grupo API eu vou criar as minhas URLs. Né? Então dentro do meu grupo API eu crio um barra. Então minha URL barra, que é o sobre, about, tem um título, um texto que eu vou colocar aqui. Certo? Isso é só documentação mesmo. Aqui começa a parte mais interessante. Então eu tenho um grupo aqui, eu vou fazer uma API de mensagens, certo? Tem listagem e básico de mensagens. Temos que é um e-mail, uma API para um webmail, por exemplo. Então tá, eu vou criar um grupo de mensagens. Então esses grupos eles servem para, como o Bruno disse, para centralizar, para agrupar uma série de URLs. Então eu tenho meu mensagens, que é meu URL barra message. Qual é o título dele? Então pode ver nível 1, nível 2, nível 3. Então o nível 2 é a URL e o nível 3 são os métodos daquela URL. Por exemplo, nesse meu barra message ele vai aceitar post e vai aceitar get. Então quando vier post, qual que é a documentação? O que faz o post? Então o post, então se eu fizer um post para o barra message é para criar uma mensagem. Ele vai precisar de cabeçalhos. Então, no meu cabeçalho, eu vou ter o cabeçalho accept e o cabeçalho content. E ele vai receber, na minha request, uma série de atributos. E essa série de atributos, eu defini elas como message. Então, eu posso definir objetos e dentro desse objeto colocar parâmetros, colocar itens, né? Colocar atributos. Eu já vou mostrar ali embaixo como é que está definido esse message. Então, para criar uma mensagem, eu vou receber uma request com no corpo um cabeçalhos e no corpo uma série de atributos. E ele vai responder 201. Então, ele criou a resposta. Então, é sempre uma request e uma response. Então, na response, o status code vai ser 201. O formato vai ser application JSON, então o content type ali. O que ele vai retornar? Um objeto do tipo created. O que são esses dois objetos? Então, aqui embaixo, nós temos uma seção chamada Data Structures. Então, Data Structures são as estruturas de dados que nossa API vai usar. Essas estruturas de dados elas podem herdar de outras coisas. Por exemplo, eu tenho uma message que ela herda do tipo Object. Então, Object é um tipo padrão do API Blueprint, certo? Mas eu posso, aqui, por exemplo, aqui já tem um exemplo, eu posso fazer com que os meus objetos herdem um do outro. Então, a minha message ela tem um subject, que é do tipo string, que é o assunto da mensagem. Ela vai ter um body, que é também do tipo string, que é o meu corpo da mensagem. E eu tenho um outro objeto aqui chamado message update, que ele herda message. Então, ele tem tudo que message tem, mais um item a mais, que é o ID message, certo? Que é um numérico. Nosso created, que eu comentei lá em cima, ele herda direto de object, ele é um ID. Então, quando eu criar a mensagem, para criar a mensagem, eu vou mandar no corpo esse cara aqui e vou retornar esse objeto aqui. Então, voltando lá no meu post, eu vou mandar no meu atributo isso aqui e eu retornar esse cara. Para me listar, então, eu estou dentro do barra message. Quando mandar o usuário da API mandar para o método get, então get no barra message, o que eu vou retornar? Um 200 com uma lista de mensagens, então 200 e vai ser um array de message. Então é um grupo, uma lista de mensagens.
E caso não encontre nenhuma mensagem, eu vou fazer retornar um status 404, certo? Com um atributo do tipo error. Então, se eu descer lá no final, error é esse objeto aqui. Tem um code, uma message e uma description, certo? Vou mostrar mais um. Então, se eu quiser agora, então eu defini o /message e os seus dois métodos. Agora eu estou dentro do group message, eu vou criar uma outra URL dentro desse grupo, que é o message barra o ID da mensagem. Então, aqui já tem um exemplo que eu vou usar então o parâmetro na URL. Então, eu vou dizer o que é esse parâmetro. Então, esse parâmetro ele é o ID message, um exemplo é um número, podia ser 6, 16, por exemplo. É só um exemplo para gerar na API. Ele é um número, ele é do tipo obrigatório, ele é um tipo número, é obrigatório e é o ID da mensagem. E então, o que é esse, quando eu vier o barra message, barra ID no método get? Então, é para ver a mensagem. Então, ele vai retornar uma mensagem. Lembra que quando eu mandei mostrar todos aqui no barra message, era um array de message. Aqui, como eu estou mostrando uma só, é uma message só. Ou um erro quando não encontrar. O delete é a mesma coisa. Então vai ser message, id message, se for o método delete, então ele vai retornar 200 quando ele conseguiu fazer deletar e retorna esse cara. Vamos fazer uma alteração já aqui. Acho que o melhor aqui no caso quando escolher message é a gente retornar um 204, que ele não vai retornar nada. Então 204 é ok, mas não tem conteúdo. Então é um exemplo de como é fácil fazer documento. Vamos deixar assim. Depois a gente volta e muda esse parâmetro aqui para mostrar como é fácil fazer mudanças na minha API, na minha documentação. Alterar message é a mesma coisa. Então é a mesma URL, né? Message, ID message. E eu vou passar aqui o meu header. Eu vou passar os atributos, certo? E vou retornar, então, 200 se ele retornou, deu ok, ou 400 se deu um erro. E aí eu posso criar outras URLs, então message, id message, file, que é para listar todos os anexos daquela mensagem. Então é um array de files, está definido lá embaixo. E ele tem o parâmetro aqui, ainda é o id message. Se eu quiser, por exemplo, agora dar URL message, id message, file, file id, ou id file. Então eu posso eu vou colocar mais parâmetros na minha URL. É para ver o anexo. Posso deletar o anexo. Então, com isso eu defino a minha API e é uma forma muito fácil de você ler o que está definido. Então, qualquer pessoa, qualquer nível de conhecimento de Markdown, de APIs, consegue entender o que está sendo feito aqui. Beleza, eu tenho essa API definida e agora eu posso transformar ela. Então, o primeiro passo, quero transformar essa minha documentação em um HTML. Então, para isso, existem algumas ferramentas aqui no Tools que servem para fazer várias coisas. Por exemplo, para fazer parser, então tem algumas aqui. Para fazer mock servers, que nós vamos usar para transformar aquela API, aquela documentação em um servidor para testes. E tem a parte de testes mesmo, que vai executar testes unitários, testes de integração sobre essa API. Então, primeiro vamos pegar o parser. Eu vou pegar uma ferramenta chamada... cadê? Deixa eu pegar, eu tenho ela aqui, que é o Aglio. Eu tenho no meu site um post sobre isso, o Aglio. Então, o Aglio é uma ferramenta para transformar aquilo, para transformar para renderizar o meu API Blueprint em vários formatos. Eu posso pegar o Aglio e transformar o meu API Blueprint em HTML ou mesmo em Swagger, se eu quiser. Então vamos lá, vou pegar o Aglio, ele é uma ferramenta que faz instalar via NPM, então NPM install. Eu já instalei ela aqui. Eu vou primeiro gerar um HTML. Então eu vou vir aqui na minha pasta de doc e eu já fiz o NPM install aqui para ficar mais rápido. Então eu vou executar ele. Então Aglio -i, que é a entrada, que é o API.apib que eu acabei de criar. O -theme, full width. Ele tem temas, então eu posso usar uma série de temas. Ele tem já 6 temas que você pode usar, certo? Eu escolhi um aqui. E o output,
Então essas duas partes aqui, o tema e o NoTM Condensed, ó, eu vou usar o default theme aqui. E o output vai ser um arquivo chamado index.html. Então se eu executar aqui, o que ele fez? Ele pegou, leu o meu API e processou e gerou esse cara. Se tiver algum erro aqui, por exemplo, se eu esqueci de fazer isso, tirei o Agrio vai fazer o processamento e vai reclamar. Nesse caso aqui eu fiz um erro simples, mas se eu esqueci, se eu duplicar alguma coisa, por exemplo, se eu tiver 2 desses, então tem algumas coisas que ele vai conseguir fazer, se eu for conseguir gerar um erro aqui, mas ó, então ele já reclamou que tem, ó, definir o ID foi definido mais uma vez. Então o Agrio ele ajuda também a fazer, no caso aqui, como eu estou usando uma extensão do VS Code, o próprio VS Code aqui ele já reclama para mim se eu tiver duplicações, né? Então vamos lá, vamos gerar o cara certinho aqui. Opa, esqueci de salvar. Aqui. Ó, aqui o próprio VS Code já reclamou, certo? Mas o Agrio ajuda também a fazer um parse desse cara. Então se eu abrir agora, index.html, ó, ele já trouxe, ele já pegou aquela documentação e formatou isso para mim. Então pegar aqui o message, por exemplo, post, então ele faz os agrupamentos que eu fiz lá, ele mostra aqui. Então o post no /message, ó, ele usa aqui aquela documentação. Então, ele dá um exemplo, a request você pode mostrar aqui, ele trouxe os headers, o body, do que ele espera, um exemplo, e o schema, que é o campo subject é do tipo string, com a descrição dele. O body é do tipo string, com a descrição dele. Então aqui eu tenho o post e qual é a resposta. De possível resposta é um 201. Ele vai trazer o header, o body e o esquema dela. E eu posso ir, por exemplo, se eu fizer agora, se eu olhar o listar mensagens, né, o /message, ele vai trazer um array de mensagens ou o 404, que é um erro. Se eu quiser mostrar uma mensagem só, ele vai gerar aqui, é o message, é de message, ele dá um exemplo, ele diz quais são os parâmetros, ele é obrigatório, qual é o exemplo dele, qual é a resposta e qual é as possíveis respostas, né? 404, por exemplo. Então, com isso eu tenho uma documentação bem fácil. A gente viu que tem algumas coisas que eu quero mudar, por exemplo, o excluir mensagem, eu quero mudar para ele trazer, em vez de 200, trazer o 204. Então eu posso vir aqui e mudar isso na documentação. Tem uma outra forma de usar o Agrio, que é em vez de "-o", é usar o "-s". O que ele faz? Ele processa, ele fica lendo aquele arquivo e gera um servidorzinho aqui na minha porta 3000 que eu posso agora acessar. Então se eu pegar aqui, vou acessar essa URL, vou pegá-la aqui. Então ele fica, qualquer alteração que eu fizer, então vou vir na minha API Blueprint, no meu delete, meu excluir aqui, cadê o meu delete? E vou mudar aqui, em vez de 200, a resposta vai ser 204, e o 204 é no content, então não vai ter ID, não vai retornar nada. Então eu salvei, ele foi lá, verificou que teve uma alteração e já fez um refresh. Então se eu olhar aqui no excluir, já mudou. O retorno foi 204. Então, com isso eu consigo fazer alterações bem rápido na minha API e já ver o resultado. Outra coisa que eu consigo fazer com a API Blueprint, além de gerar documentação, claro, é fazer um mock server. Então, o que eu faço? Eu escrevo essa documentação toda, comito isso no meu repositório e passo para o restante do meu time, por exemplo, desenvolvedores front-end ou mobile, essa especificação. Com isso eles conseguem já desenvolver o front-end, desenvolver o mobile, por exemplo, ou outra API, outro cliente da minha API, sem a API estar desenvolvida mesmo. Então, com isso aqui, eles podem usar uma ferramenta como o Drakov, que está aqui no site do API Blueprint. O Drakov, ele pega o meu, ele é instalado via NPM também, ele pega o meu API Blueprint e gera um servidor fake para você testar. Então, se eu pegar esse cara aqui, vamos ver aqui na minha pasta docs e executar o API Blueprint, Drakov. O que ele fez? Ele pegou a minha
meu arquivo, processou ele, fez um parser e gerou um servidor fake. Então, se eu pegar aqui, vou pegar um editor de programação, um cliente de API aqui. Então vamos lá, eu sei que é na minha porta 4000. Então eu vou pegar aqui get na minha porta 4000 v1 que é só aqui barra message. Então ele trouxe aqui uma lista de mensagens, né? Certo? Eu posso vir aqui no meu message aqui. Message. Ó, ele está sem exemplos, então eu vou botar um exemplo aqui. Cor, né? Título. Assunto, né? Então, ele já processou de novo. Se eu mostrar aqui agora, acho que o Drakov não processa de novo. Então, vamos fazer aqui. Ó, então, ele já trouxe um exemplo para mim aqui. Eu posso fazer, por exemplo, se eu vou fazer um get no message barra 1. Ó, ele traz uma mensagem só. Eu posso fazer um post também. Eu vou fazer um post no message. Eu vou pegar o exemplo que está aqui no meu blueprint aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Open Index. Vou rodar o Drakov. Vou pegar aqui criar mensagem. Então é exatamente o que está aqui. Então se eu fizer esse post aqui, o que vai acontecer? Ó, ele já gerou, ele retorna 0 aqui no caso. Vamos fazer um exemplo melhor aqui. Vamos vir aqui no created e dizer que ele sempre vai retornar 1. E fica mais fácil de eu testar. Então se eu fizer aqui, o Drakov ele não processa, reprocessa, né? Então eu preciso de alteração. Ó, beleza. Então com isso, o programador front-end ele consegue ir alterando e testando já sem ter a documentação, sem ter a implementação pronta. Então isso facilita muito. E o que é legal é que eu defini a API, passei para o time de front, eles estão desenvolvendo, eles perceberam que cara, a gente esqueceu que a gente precisa também retornar, sei lá, mais um campo aqui com a data de criação. Então eles podem vir aqui no API, alterar, sei lá, o message aqui, vai ter mais um campo que, sei lá, created at. Ele vai ser do tipo string. O API Blueprint não tem tipo date, mas o string pode ser o formato. Eu posso dar um exemplo aqui, sei lá, 2017-0101. Eu posso fazer isso aqui, data de criação. Eu vou reprocessar o meu Drakov aqui. E aí, se eu fizer o get aqui no message, ó, ele já traz. Cara, então, com isso, a documentação ela pode ser alterada aqui, como ainda ela não é uma implementação, eu posso alterar isso e commitar, e as próximas, o próprio time já tem essa documentação. Então, é realmente API first, né? Eu primeiro defino a API, depois eu implemento ela. E outra coisa muito legal que eu posso fazer agora com o API Blueprint é usar a API, o API Blueprint para fazer testes. Então, tem uma ferramenta, por exemplo, API B to Swagger, que eu posso pegar o API Blueprint, está no site aqui também, e gerar um Swagger, um arquivo de Swagger, de JSON, e aí usar alguma ferramenta de testes do Swagger. Então, o Swagger tem várias ferramentas e tal. Outra forma de usar isso é uma ferramenta também NPM chamada Dread. O Dread ele permite testar tanto o API Blueprint quanto Swagger. Então eu posso usar esse cara, eu já instalei ele. Então como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou na minha pasta, eu vou dizer Dread API B, que é a documentação, e qual é o servidor que eu quero que ele teste. Então, digamos que eu estou implementando a minha API em PHP, por exemplo, eu tenho a documentação, eu estou implementando a documentação. E eu quero testar, ver se essa documentação está correta. Então, eu posso vir aqui e rodar o Dread. No momento aqui, vai dar erro, porque a gente não tem essa implementação ainda, né? Ó. Então, ele rodou todos os testes, fez o post, fez e deu os erros. Então, era esperado no método no request, mandar o post para o message nesse formato aqui, era esperado isso aqui, mas foi resultado que não tem nada.
Então, com isso, eu consigo fazer testes de integração. Eu posso colocar esse comando aqui no meu teste, minha integração contínua, meu teste. Então, conforme eu vou implementando a API, eu vou testando a API contra a especificação. Com isso, eu garanto que a documentação está sempre atualizada. Porque se alguém atualizou a documentação e não atualizou a implementação, o meu teste vai quebrar. Aqui eu vou fazer uma coisa divertida, eu vou usar o API from palestras API. Eu vou pegar aqui e vou fazer a brincadeira. Eu vou pegar eu vou gerar o mock com o Drakov. Então, eu gerei o mock com o Drakov, ele ficou ouvindo na porta 4000 e agora eu vou usar o Dredge para testar o meu mock. Deveria passar tudo. Não passou algum aqui. Tá. Deixa eu ver se ele passou. Ele passou alguns e alguns outros não. Tá, mas é uma brincadeira de última hora, assim, não sei se deveria funcionar mesmo. Mas eu posso. A ideia é realmente implementar a minha API agora, não testar o meu mock. E aí, conforme eu vou criando a minha API, eu vou implementando ela, eu vou testando com o Dredge. Certo? Talvez deveria funcionar talvez com algum parâmetro extra aqui, mas eu nunca tinha feito essa brincadeira. Então, o que a gente tem feito então é usado escrito em API Blueprint, aí usado o Aglio para gerar servers, aliás, gerar documentação, o Drakov para gerar o meu acho que sei o que é. É que esse cara aqui, lembrei. Aqui ele vai rodar no localhost aqui 4000 e aqui a minha documentação ela está esperando esse URL aqui. Então se eu tirar isso aqui, se eu mudar para localhost 4000, ele deve funcionar. Agora eu fiquei curioso. Vamos lá, Dredge. Que eu acho que ele vai passar. Tem algum outro parâmetro que tem que fazer. Alguns passou. Saquei. O que está acontecendo? É que ele está passando agora, era isso mesmo. Só que ele passou todos, só que como o delete ele vai falhar, porque o delete está retornando sempre verdadeiro, né? Então eu teria que. Só o delete vai falhar aqui. Beleza, funcionou. Certo? Eu não sabia se era possível fazer isso, mas é possível. Então, é lógico, na vida real você não vai ficar testando seu mock, né, porque a gente confia que o Drakov fez. Aqui só teria que, como o delete vai retornar sempre, ele espera que não tenha execução do delete mesmo, ele vai retornar sempre uma coisa fixa, mas então não vai quebrar, certo? Mas funciona. O que a gente tem feito nos nossos projetos, então, é criar a documentação, passar para a equipe de front, e aí eles conseguem usar o Drakov para fazer testes, para fazer o mock, e a gente usa o Dredge para fazer testes de integração. Então, se quebrou alguma coisa, já quebra o teste lá na integração contínua e nem passa adiante, certo? Então, essa é uma boa forma de se usar uma documentação, ela vai ficar sempre atualizada. O API Blueprint ele é bem poderoso, então aqui tem especificação no site apiblueprint.org. No meu site tem esse exemplo aqui, você pode baixar esse exemplo que eu usei. E aqui no site do Blueprint tem toda a especificação, dá para fazer coisas bem complexas com ele, com esse MJSON aqui, MJSON, que é como usar, que é a parte das data structures ali, né? Ele tem essas heranças, então é bem maneiro, dá para fazer objetos dentro de objetos, então dá para fazer bastante coisa legal. Tem aqui alguns exemplos já bem completos de como se fazer com ele. E tem uma série de ferramentas bem interessantes para editores, né? Todos os editores principais, o Atom, o Sublime, o VS Code, o VI, eles têm plugins para fazer parse do API Blueprint. Tem ferramentas de teste como o Dredge, se você usa Ruby, tem RSpec, tem muitas outras coisas legais aqui. Tem a parte de parses, que a gente já veio para gerar algumas outras coisas. Tem a parte de mock servers, renders,
A gente está usando o Agile aqui, mas tem outros, tem PHP aqui, DocPrint, lá tem coisas para o Laravel, por exemplo. E conversores, né? Como a gente usou ali, nós usamos o Agile, mas ele tem, por exemplo, transformar para Swagger, tem para transformar para Swift, ó, já gera código executável na linguagem Swift. Então tem várias outras e você pode criar outras ferramentas, né? Como é um Markdown, é muito fácil você alterar. Eu vou voltar aqui no meu exemplo. Mas é muito fácil você alterar, criar um parser para ele para transformar em outras coisas, certo? Então no próximo vídeo nós vamos pegar essa documentação. Então agora, por exemplo, eu já poderia commitar isso aqui, passar para meu time. Galera, vocês podem ir desenvolvendo em cima da API, que eu vou implementar a API na próxima semana. Então eles não precisam ficar dependendo do back-end. E o próprio front, que acontece bastante, a gente definiu aqui junto como time, commitou, e aí eu divido o time. O front está usando a API e o back-end está implementando a API. Lá no front, eles percebem que eles precisam de um campo a mais, como aquele created at que a gente colocou aqui. Então, o time de front ele pode colocar essa implementação, botar aqui, usar, e aí quando o time de back-end for fazer a próxima tarefa, vai quebrar o teste porque tem uma coisa nova na implementação, na definição, que não tem ainda na implementação. Então, quebra o teste do Thread, aí o back-end vai lá e implementa o que faltou. Então, é muito fácil você fazer isso, você consegue ter times rodando em paralelo e discutindo a documentação como time e não como é bem lean mesmo, né? Bem ágil. Então, o Blueprint mudou bastante minha vida, assim, como desenvolvedor, mudou bastante o fluxo, porque eu consigo agora ter esses processos de separar as coisas e isso ajuda muito, certo? Então, no próximo vídeo nós vamos pegar e vamos implementar essa nossa APIzinha aqui de mensagens usando o Express 2, que é um microframework. Talvez a gente não consiga, devido ao tempo, implementar toda ela, mas pelo menos parte, e eu deixo o restante como exercício para vocês. E aí no último vídeo nós vamos fazer o deploy disso para a nuvem, certo? Então espero que tenham gostado. Os links então, o apiblueprint.org, no eltomineto.net tem um exemplo sobre como usar aquele API Doc aqui, também é NPM, e como usar o Blueprint, certo? Então espero que ajude também vocês, como tem ajudado bastante os meus times. Valeu, obrigado.